a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é... Vamos lá. O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte, olha a palavra mágica aqui, ó, pelo menos um deles no alvo. Então tá jogando 3. Ele pontua se acertar pelo menos um. Aí a pergunta, pode ser o primeiro? Pode. Pode ser o segundo? Pode. Pode ser o terceiro? Pode. Pode ser o primeiro e o segundo? Pode também. Pode ser o primeiro e o terceiro? Pode. Pode ser o segundo e o terceiro? Pode. Pode ser os 3? Pode. Então dá para perceber que existem diversas possibilidades aqui. E como ele fala pelo menos um, significa que pode ser um, pode ser 2, ou nesse caso pode ser os 3. Por quê? Porque são 3 dados. Então já percebeu que a probabilidade de um evento complementar? Porque pelo menos, coloca no seu HD, usou a palavra pelo menos, é probabilidade complementar, ou algo sinônimo a isso. O organizador considera que, em média, um jogador, ou melhor, em média, os jogadores têm a probabilidade de acertar é de meio, ou seja, 50%, e de errar é de 50% também. Tá? Então, meio de probabilidade de acertar um dardo no alvo. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada, seja pelo menos um em cada rodada, seja de 9 décimos. Mas ele precisa de uma determinada quantidade de dardos. Quando tem 3 dardos, não é. Então a ideia é o que ele vai perguntar. Ele vai precisar de quantos dardos para, tá? Que é o que ele faz. Quando você lança 3, a probabilidade de você acertar pelo menos um não é de 9 décimos ou de 90%. E ele quer que a probabilidade seja de 9 décimos. E para isso, ó, com base nos valores considerados pelo organizador da competição, tá? Vamos lá. Qual é a probabilidade de acertar? Tem lá um dardo. Eu jogo. Qual a probabilidade de eu acertar? É de meio. Qual é a probabilidade de eu não acertar? Meio também. Concorda? Só que lembra que eu falei? Só que qual é o pior caso? Quando ele erra os 3. Porque quando ele erra os 3, ele não pontua na rodada. E para ele errar os 3, ele tem que errar o primeiro e errar o segundo e errar o terceiro. Ou seja, pela ideia da interseção, você vai multiplicar essas probabilidades. Tá? Só que a história é a seguinte, quando são somente 3, não chega em 9 décimos. Ou seja, eu preciso de uma determinada quantidade de dardos que a probabilidade seja superior ou igual a 90%. O que é que eu vou fazer? Ó? Qual é a ideia da probabilidade de um evento complementar? Ó? Eu quero que ele acerte maior ou igual que 90%, tá? Que é o 9 décimos. Só que a probabilidade, ó, que aconteça o evento A é a mesma coisa de 1 menos a probabilidade que ele não acerte. É exatamente essa fórmula. 1 menos P de ativo tem que ser maior que 9 décimos. Aí a história é a seguinte. Terá quantos dardos? Não sei. Então vai ser o quê? Vezes meio. Para ele errar os 3, meio vezes meio vezes meio. Só que eu não sei quantos dardos eu vou ter que ter. Então eu vou colocar meio vezes meio vezes meio vezes meio N vezes. E isso aqui tem que ser maior que 9 décimos, tá? Isso aqui vai ficar menos meio elevado a N, tem que ser maior que 9 elevado a N. Ó, 9 décimos menos 1 dá menos 1 décimo. Quando você multiplica por menos 1, vai ficar positivo o primeiro lado, positivo o segundo lado, e você vai inverter o sinal da desigualdade. Tá? Meio elevado a N é a mesma coisa de 1 elevado a N dividido por 2 elevado a N. 1 elevado a N dá 1, né?
Isso aqui tem que ser menor que quem? Que 1/10. E agora eu vou usar o cruz-credo, só que presta muita atenção. O cruz-credo em uma desigualdade, a gente sempre começa multiplicando assim. Tá? Então vai ficar 1 vezes 10. 10 tem que ser menor que 2 elevado a n. Se você quiser, você inverte agora, tá? Aí a conta que vai ficar é essa. Aí você vai dizer, Tiago, vou ter que usar logaritmo aí? Não. Aqui vai ser por tentativa e erro mesmo. Porque a história vai ser a seguinte, qual o valor do n que eu tenho que substituir aqui, que fica maior que 10? Se n for igual a 1, vai ficar o quê? 2 elevado a 1, que é 2. Se n for igual a 3, vai ficar 2 ao cubo, que é 8. Não é maior que 10. Se n for igual a 4, vai ficar 2 à quarta. E 2 à quarta é 16, que é maior que 10. Beleza? Então, qual é a quantidade de dardos que tem que ter? 4. A resposta correta, letra B.